Olá, bem-vindo ao podcast Renove-se da Unique. Eu sou Evandra de Moura Rabelo e hoje a gente vai falar do mundo lúdico infantil dentro da medicina integrativa funcional. Você não conhece nada disso? Então vem comigo, vem conhecer este novo momento de abordagem para as crianças, mas que também vale para os adultos. Você já deve ter tido uma experiência enquanto criança, ou você tem uma experiência enquanto pai e mãe de uma criança nos consultórios, e às vezes essa experiência não é das melhores. A criança, quando ela vai ao médico, ela tem sim um estresse maior. E como nós, médicos do outro lado, podemos fazer essa experiência algo diferente? Eu Quando comecei a fazer dermatologia integrativa e vi essa necessidade nas crianças, e dentro da cirurgia plástica também, desde sempre, com os curativos e a anestesia e tudo mais, eu resolvi me transformar numa pessoa de palco. Eu criei dois amigos, então aqui eu tenho o Tinho e aqui eu tenho a Sam. Opa, vamos colocar a Sam e o Tinho. E a dupla é Santinho. Eles são os amigos que me ajudam a discutir temas importantes. Então, se você olhar por aí no Instagram, você vai ver a Sam e o Tinho falando de acidentes na infância e prevenção de queimaduras. Eu gravei vários vídeos com eles há muito tempo atrás e eles me ajudam durante a consulta a conversar com as crianças que estiverem mais estressadas. Além disso, uma parte importante de transformar coisas muito penosas em algo lúdico e divertido é transformar curativos pós-operatórios, por exemplo, em coisas legais. Então eu tenho aqui alguns curativos já prontos que são coloridos, mas há muito tempo eu uso alguns desenhos que a gente coloca embaixo antes de colocar o plastiquinho do Opsite, por exemplo, que é um dos tipos de curativos que tem. Mas recentemente eu li um trabalho da Faculdade de Medicina do ABC, onde eles levam as crianças para o centro cirúrgico num carrinho, para que elas não sofram a entrada naquele ambiente hostil, a separação muito trágica, vamos colocar assim, do pai ou da mãe para poder entrar naquele ambiente que é considerado estéril e amedrontador até mesmo para os adultos, quanto mais para as crianças. E aí eu tive uma ideia que foi muito legal. Eu já usava antes, em outros momentos, e agora eu utilizo sempre, que é levar aquela criança para minha sala de exame, que eu chamo de castelo mágico. Ela vai no pocotó. Então eu tenho um pocotó, a criança monta no pocotó e segue comigo até o ambiente de consulta. E tudo isso faz com que eu estabeleça uma coisa muito importante dentro da neurociência, que é a empatia. Com a empatia, eu consigo das crianças muito mais espaço e muito mais aceitação. E aí a gente começa uma relação de tanto de amizade, às vezes eles desenham em mim, põem óculos, mexem no meu cabelo e participam muito mais do processo de diagnóstico e também do processo de cuidados, tanto no pós-operatório como nos tratamentos dermatológicos. E a parte melhor de tudo isso é que a gente consegue crescer juntos. Então, eu tenho pacientes, eu tenho 30 anos de medicina, eu tenho alguns pacientes que são meus pacientes desde que nasceram, vieram aqui bebezinhos e hoje já estão entrando na faculdade. Beijo, Pedro, vai ser meu colega médico daqui a pouco. E eles lembram de coisas que a gente fez na consulta juntos e é isso, a gente estabelece essa união. Ao final, eu sei que muitos deles, e por exemplo, o Pedro foi um desses, né? Eu dou um kit para essas crianças. Então, aqui tem um exemplo do kit, e no kit eu dou para eles levarem luva, máscara, touca de médico, seringa para jogar água no irmãozinho. E alguns se encantam tanto, alguns ficam tão, mas tão encantados com isso,
que realmente optam por seguir esse caminho maravilhoso do cuidar do ser humano, do ser médico, do cuidar de outras crianças também. Eu tenho uma paciente que já é formada e se tornou dermatologista pediátrica também. Então, eu fico super feliz com essa possibilidade. E eu estou contando isso aqui no podcast porque eu acho que a humanização da medicina, ela traz uma coisa que é tão importante nos dias atuais. A gente saiu de uma fase de pandemia onde nós tivemos muitas limitações de toque e a gente está vendo quanto nós temos recolhido de doenças mentais nesse momento. Então, são jovens que estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com anorexia, com bulimia e tantos outros distúrbios da saúde mental, e que muito provavelmente também podem ter sofrido traumas nos consultórios médicos no passado que podem contribuir com isso. Se é um papel cuidar da saúde física, também é um papel médico cuidar da saúde mental. E eu sempre invisto em entender como eu posso fazer isso de uma forma diferente, de uma forma melhor, e eu quero compartilhar com outros colegas para que isso possa ser uma realidade também em outros consultórios, né? Porque às vezes a gente fica escondendo as coisas, escondendo conhecimento, escondendo coisas tão boas e que podem gerar frutos maravilhosos para outros lugares. Eu não sei se você acompanhou as mídias ultimamente, mas teve um caso de um médico que receitou sorvete para uma criança. A mãe se sentiu indignada, mas esse médico estava exercendo um papel de empatia, de conexão, estabelecendo uma coisa que em programação neurolinguística a gente chama de rapport. E o rapport, ele faz com que o organismo, a pessoa, o cérebro se conecte com também o tratamento e o cuidado. Esse médico, para mim, foi muito importante. O exemplo dele me deu um norte sobre que a minha conduta também é participativa. Então, eu fiquei muito feliz de saber que não sou só eu, que a medicina comporta pessoas com pensamentos novos de abertura e que podem contribuir com outros tratamentos. Quando a gente olha para a criança, com o olhar do nosso coração, da criança que a gente foi, e a gente pode perceber uma necessidade, isso também é curativo. Hoje a medicina e a ciência estudam os papéis da oração, os papéis do abraço, do toque, das massagens, como tem, por exemplo, na medicina indiana, a Chantalá, e por aí vai. E tem comprovado cada vez mais que a cura é uma construção, não só de remédios, não só de cirurgias, mas de um contexto de mudança de vida, de mudança de pensamento, de mindset, de mudança de hábito. Então, parabéns a esse médico, eu compartilho da mesma ideia, embora a mãe tenha achado que não deveria, eu acredito que ele fez na melhor das intenções, porque é isso que a gente faz na medicina. A gente usa o nosso melhor para entregar para o outro alguma coisa que seja de valor. Eu acho que esse é o podcast de hoje que eu queria compartilhar com vocês, porque é importante. É importante quando a gente ativa, por exemplo, uma parte do nosso cérebro que é o córtex pré-frontal, e isso se faz com empatia, com oração. A gente sabe que essas atitudes aumentam em 60% a circulação e a resposta desse cérebro, dessa parte do cérebro, e isso traz no futuro pessoas de uma índole melhor, que têm um papel social mais eficiente. Então, a minha contribuição hoje com esse podcast é sobre isso, é sobre desenvolver soft skills, é sobre tratar melhor o outro, é sobre exercer uma medicina funcional, integrativa e humanizada. Um beijo para vocês, esse é o podcast Renove-se da Unique, eu sou Evandra de Moura Rabelo.